Lição 1. Antes de procurarmos compreender a natureza do eu maior ou lidar com qualquer questão oculta, precisamos ter certeza de que compreendemos a natureza do homem. Nesse curso, utilizaremos o termo homem a fim de indicar homem e mulher. Desde o início, digamos de modo definido que a mulher é pelo menos igual ao homem em todas as questões referentes às coisas ocultas e às percepções extrasensoriais. A mulher, na verdade, apresenta em geral uma aura mais brilhante e uma capacidade maior para apreciar as diversas facetas da metafísica. Que é a vida? Na verdade, tudo que existe é vida. Até mesmo uma criatura a qual normalmente achamos morta está viva. A forma normal de sua vida pode ter cessado, caso em que achamos morta, mas, com a cessação dessa vida, uma forma nova de vida entrou em cena. O processo da dissolução cria vida própria. Tudo que existe vibra. Tudo que consiste de moléculas em movimento constante. Utilizaremos moléculas ao invés de átomos, nêutrons, prótons, etc. Porque esse é um curso de metafísica e não um curso de química ou de física. Estamos procurando pintar um quadro geral, ao invés de entrarmos em detalhes microscópicos de questões que não vêm ao caso. Talvez devêssemos dizer algumas palavras a respeito de moléculas e átomos. Inicialmente, a fim de acalmarmos os puristas que, de alguma forma, nos escreveriam cartas e enviariam conhecimentos que já possuímos. As moléculas são pequenas, muito pequenas, mas podem ser vistas com o microscópio eletrônico e por aqueles que têm preparo nas ciências metafísicas. De acordo com o dicionário, a molécula é a porção menor possível de uma substância capaz de existência independente, ao mesmo tempo em que retém as propriedades dessa substância. Por pequenas que sejam, as moléculas se compõem de partículas ainda menores, conhecidas como átomos. Um átomo é um sistema solar em miniatura. O núcleo do átomo representa o Sol em nosso próprio sistema solar. Ao redor desse Sol gira elétrons, de modo bem parecido com aquele pelos quais os planetas em nosso sistema solar rodopiam ao redor do nosso Sol. Como no sistema solar, a unidade do átomo é quase inteiramente espaço vazio. Aqui, na figura 1, vemos um átomo de carbono, o tijolo do nosso universo. Se representa quando bastante aumentado. A figura 2 mostra nosso sistema solar. Toda substância tem um número diferente de elétrons ao redor do seu Sol, do núcleo. O Urano, por exemplo, tem 92 elétrons. O carbono possui apenas 6, 2 próximos ao núcleo e 4 orbitando em distância maior. Mas vamos esquecer dos átomos e fazer referência apenas às moléculas. O homem é uma massa de molécula em rotação rápida. Parece ser sólido. Não é fácil enfiar um dedo, pele, carne e ossos. Ainda assim, essa solidez é uma ilusão forçada a nós, porque também somos parte da humanidade. Pensemos em uma criatura de pequenez infinita, que se possa colocar em uma certa distância de um corpo humano, olhando para o mesmo. Essa criatura veria sóis em rodopio, nebulosas, aspirais e faixas parecidas com a Via Láctea. Nas partes macias do corpo, a carne, as moléculas estariam amplamente dispersas. Nas substâncias puras, os ossos, as moléculas seriam densas, agrupadas e dando a aparência de um grande conglomerado de estrelas. Imagino-nos de pé sob o cume de uma montanha, em alguma noite clara. Estamos a sós, muito distante da luz de qualquer cidade que, refletindo-se no céu noturno, cause refração das gotas de unidade suspensas, fazendo com que os céus pareçam turvos. É esse o motivo pelo qual os observatórios astronômicos sempre são construídos em lugares distantes das cidades,
estamos em nosso próprio cume da montanha. Acima de nós, as estrelas brilham com clareza. Nós a fitamos enquanto seguem em procissão infinita diante de nossos olhos espantados. Grandes galáxias se estendem diante de nós. Conglomerados de estrelas adornam o negrume do céu da noite. No firmamento, a faixa conhecida como Via Láctea se apresenta como uma estreita, vasta, fumacenta. Estrelas, mundos, planetas, moléculas, pois é assim que essa criatura microscópica nos vê, a nós. As estrelas no céu, acima, apresentam-se como ponto de luz com espaço inacreditáveis entre si. Bilhões, trilhões de estrelas é o que são, mas ainda assim, comparado aos grandes espaços vazios, parecem poucas. Se nos desse uma nave espacial, poderíamos mover-se entre as estrelas, sem tocar em qualquer uma delas. Suponhamos que fosse possível fechar os espaços entre as estrelas, as moléculas, que veríamos? Aquela criatura microscópica que nos vê de longe estará também pensando nisso. Nós sabemos que essas moléculas vistas pela criatura somos nós. Qual, então, é a forma final das formações estelares no céu? Cada homem é um universo no qual os planetas, as moléculas rodopiam ao redor do Sol central. Cada rocha, graveto ou gota de água é composto de moléculas em movimento constante, incessante. O homem se compõe de moléculas em movimento. Esse movimento gera uma forma de eletricidade que, unindo-se à eletricidade proporcionada pelo eu maior, forma a vida senciente. Ao redor dos polos da Terra, tempestades magnéticas irrompem e brilham, dando origem à aurora boreal, com todas as suas luzes coloridas. Ao redor de todos os planetas e moléculas, as radiações magnéticas entroçam e interagem com outras radiações emanadas dos mundos e moléculas vizinhas. Nenhum homem é um mundo em si mesmo. Nenhum mundo ou molécula pode existir sem outros mundos ou moléculas. Todas as criaturas, mundos ou moléculas dependem da existência de outras criaturas, mundos ou moléculas, para que a sua própria existência possa continuar. Também devemos levar em conta o fato de que grupos moleculares são de densidades diferentes e, na verdade, como conglomerados de estrelas girando no espaço. Em outras partes do universo, existem regiões povoadas por um número bastante pequeno de estrelas, ou planetas, ou mundos. Qualquer que seja o nome dado por nós, mas por todas as outras partes, apresentam uma densidade considerável de planetas, como acontece, por exemplo, na Via Láctea. De modo bastante parecido, a rocha pode representar uma constelação muito densa ou galáxia. O ar é povoado por um número mais raro de moléculas. Na verdade, o ar passa por nós e passa pelos capilares de nossos pulmões, indo até na corrente sanguínea. Além do ar, existe espaço onde há conglomerados de moléculas de hidrogênio amplamente dispersas. O espaço não é um vazio, como as pessoas costumam imaginar, porém uma coleção de moléculas de hidrogênio em oscilação turbulenta e, naturalmente, as estrelas, planetas e mundos formados pelas moléculas de hidrogênio. É claro que, em um deles, apresenta coleção substancial de grupos moleculares, tornando-se bem difícil para qualquer outra criatura passar pelos grupos, mas um chamado fantasma, que tem suas moléculas amplamente espaçadas, pode com facilidade atravessar uma parede de tijolos. Pensemos na parede de tijolos como a mesma é, uma coleção de moléculas um tanto parecida uma com as outras. Nuvem de poeira suspensa no ar. Por improvável que seja, existe um espaço entre as moléculas, assim como existe espaço entre as estrelas diferente. E se algumas outras criaturas fossem suficientemente pequenas, ou se suas moléculas estivessem bastante dispersas, nesse caso poderiam passar entre as moléculas de, digamos, uma parede de tijolos sem tocar qualquer uma delas.
Isso nos capacita a examinar como um fantasma pode aparecer dentro de uma sala fechada e como pode atravessar o que se nos afigura uma parede sólida. Tudo é relativo, e uma parede que a nós parece sólida pode não sê-la para um fantasma ou uma criatura de um mundo astral, mas examinaremos essas coisas mais tarde.